Boa noite, turma. Aqui é a professora Simone. Vamos dar continuidade, né? Gravação de mais uma aula, nossa disciplina Materno-Infantil 1. Hoje nós vamos falar sobre as intercorrências clínicas mais frequentes na gestação e vamos iniciar pela hiperemese. Eu já citei em aulas anteriores sobre a hiperemese, aí hoje vamos falar no contexto geral aqui, explicar o que é a hiperemese. Caracteriza por vômitos contínuos e intensos que impedem a alimentação da gestante, ocasionando desde a desidratação e oligúria, a perda de peso e transtornos metabólicos, com alcalose, pela perda maior de cloro, hipocloremia, perda de potássio e alterações no metabolismo das gorduras e dos carboidratos. Nos casos graves, pode chegar à insuficiência hepática, renal e neurológica. Aspectos emocionais e adaptações hormonais são apontados como causadores desse transtorno. Pode também estar associada à gestação múltipla, mola idatiforme, pré-eclâmpsia, diabetes e imunização RH. Então, como o próprio texto disse aí, a hiperemese ela é caracterizada por vômitos contínuos, intensos e que pode levar a mulher, a gestante, a ter um distúrbio metabólico. Então lembrando lá das alterações lá do primeiro trimestre, quando a gestante ela pode apresentar enjoo, vômito, isso é normal, dentro lá das orientações, quando a gente só orienta, fala da alimentação fracionada, que é diferente da hiperemese. A hiperemese é vômito contínuo, intenso, e a mulher não consegue se alimentar. Então, ela pode ter essa desidratação, ela pode ter esse transtorno, ter um transtorno metabólico devido a esses vômitos acentuados. Normalmente vai acontecer também, no primeiro trimestre de gestação. E quando não conseguir esse controle, aí, uma das causas, são alterações hormonais da própria gestação e os aspectos emocionais. Então, assim, conseguindo identificar a causa, tratar também a causa, e no caso que não conseguir controlar isso dentro lá da atenção primária, a mulher tem que ser hospitalizada para poder repor essa perda, para não ter nenhum problema com a gestação e com a gestante. Há outras coisas que podem levar a vômito com a mesma gravidade e que devem ser afastadas, tais como úlcera gástrica, cisto torcido de ovário, gravidez ectópica, insuficiência renal, infecções intestinais. Os vômitos tardios da gravidez não devem ser confundidos com hiperemese gravídica, ou seja, no final da gestação ou depois do meados da gestação, não deve ser confundido, já que essa é uma causa comum do início da gestação. E tem também que descartar, outras patologias que podem também levar a esses vômitos, porque de repente a gente está tratando como hiperemese e ela pode ter uma úlcera, pode ter uma gravidez ectópica, uma insuficiência renal, infecção intestinal, enfim, a gente tem também que fazer essa busca, para descartar essas outras possibilidades. O apoio psicológico, ações educativas desde o início da gravidez, bem como reorientação alimentar, são as melhores maneiras de evitar os casos mais complicados. Nas situações de emese persistente, o profissional de saúde deve prescrever drogas antieméticas por via oral ou intravenosa, além de hidratação. Então, começou o pré-natal, a gente já faz as orientações do que é normal, o enjoo que vai ser normal, o vômito, até que ponto isso é normal e que resolve só com uma alimentação fracionada, que a gente já viu lá também quando fala das orientações para gestante, no primeiro trimestre a gente fala, lembrando lá alimentação fracionada, evitar o uso de comidas muito calóricas, muito gordurosas,
evitar o doce, o refrigerante, as calorias vazias no geral, evitar ter uma alimentação com mais porções durante o dia, com menor quantidade, né? Uma alimentação bem variada e uma alimentação mais leve, e evitar determinados alimentos que podem causar essas alterações. Alimentos muito condimentados, gordurosos, muito pesados, a gente orienta que evite, né? Mesmo sem ser hiperemese, no caso dos vômitos lá normais do primeiro trimestre. Aí os antieméticos orais, metoclopramida, etamitrinato, tem os injetáveis também, né? Eles podem ser tanto orais quanto injetáveis. Aí nos casos de hiperemese gravídica que não respondem a terapêuticas inicialmente instituídas ou quando a unidade de saúde não tiver disponibilidade para essas medidas, a internação faz-se necessária. O profissional de saúde deve encaminhar a gestante imediatamente para um hospital. Então, quando dá para ser resolvido na atenção primária, né, no caso na unidade básica de saúde, pode prescrever essa medicação e ela fazer em casa. Mas se ela não consegue, se ela não está conseguindo se alimentar, se não está conseguindo fazer esse controle, e a partir do momento que apresenta isso, a gente tá, né, apresenta esses vômitos acentuados, a gente tem que vigiar mais de perto também, né, para ver se tá tudo bem, como é que tá fluindo, porque não dá para ficar esse tempo todo, já que a gente sabe que pode ter essa alteração metabólica, a gente tem que vigiar isso bem de perto. As síndromes hemorrágicas, né, são divididas na primeira e na segunda metade da gestação, ou seja, até por volta de 22 semanas, 22 semanas é da primeira metade e tem essa segunda metade. Aí as mais importantes situações hemorrágicas na gravidez são, na primeira metade vai ser o abortamento, descolamento córeo-amniótico, gravidez ectópica, neoplasia trofoblástica gestacional benigna, que é a mola idadiforme. E na segunda metade, a placenta prévia e o descolamento prematuro de placenta, né? A seguir a gente vai ver cada uma delas separadamente. Aí o abortamento, nós já tivemos até um trabalhinho, né, a respeito aí do abortamento, né, mas só para reforçar aí, o abortamento é a morte ou expulsão ovular ocorrida antes de 22 semanas ou quando o concepto pesa menos de 500 gramas, né? O abortamento é dito precoce quando ocorre até a 13ª semana e tardio quando ocorre entre a 13ª e a 22ª semana. Então, de qualquer forma, né, vai ser o abortamento, só que ele é dividido em precoce e tardio. Antes de 13 semanas ou até 13 semanas, precoce, de 13 a 22, tardio, mais ainda abortamento, desde que o feto, né, o concepto ainda pesa menos 500 gramas. Aí o diagnóstico é clínico e ultrassonográfico, o atraso menstrual, a perda sanguínea uterina e a presença de cólicas do hipogástrico são dados clínicos a serem considerados. Quando no início, quando ocorre aí esse aborto precoce, às vezes a mulher nem sabe que está grávida, pode ser, porque para a mulher, para detectar uma gestação, normalmente já vai ter ocorrido aí um tempo, até ter o atraso menstrual, até a mulher perceber. Mulheres que estão tentando engravidar, fica mais fácil de saber quando houve esse abortamento, porque com 2 dias de atraso, normalmente já faz um teste de farmácia, né, ou faz o beta para saber se está grávida. Quando a mulher tem o ciclo irregular, não tá planejando, às vezes tem o abortamento e nem fica sabendo, né, por causa tem atraso mesmo comum, às vezes tá grávida, ficou ali uma semana de atraso ou pouco, depois acha que ficou menstruada e nem dá conta que teve o abortamento. Aí o diagnóstico é clínico e ultrassonográfico, né? O atraso menstrual, perda sanguínea uterina, presença de cólicas no hipogástrico são dados clínicos a serem considerados.
Então, a perda sanguínea, normalmente, né, na menstruação vai ter presença de cólica, então, por isso que dá para confundir. Aí o exame genital é de grande importância. O exame especular permite a visualização do colo uterino, constatando-se a origem intrauterina de sangramento. Eventualmente, destacam-se fragmentos placentários no canal cervical e na vagina. Pelo toque é possível a avaliação da permeabilidade do colo, né? Saber como é que o colo, ali pelo toque, vai saber, né, como é que tá ali o colo uterino. O exame ultrassonográfico é definitivo para o diagnóstico de certeza entre um aborto evitável, presença de saco embrionário íntegro ou concepto vivo, e um aborto incompleto, que é a presença de restos ovulares, ou aborto retido, que é a presença de concepto morto ou a ausência de saco embrionário. Então, na ultrassom vai ver tudo isso, né, vai dar para identificar melhor o que está acontecendo e para tomar as medidas necessárias também. Aí, ameaça de aborto ou aborto evitável. É a presença de sangramento vaginal discreto ou moderado, sem que ocorra modificação cervical, geralmente com sintomatologia discreta ou ausente, dor do tipo cólica ou peso na região do hipogástrico. O exame especular identifica sangramento em pequena quantidade proveniente do canal cervical ou apenas coletado no fundo do saco posterior. Ao toque vaginal, o colo uterino apresenta-se fechado e bem formado, o corpo uterino compatível com a idade gestacional e os anexos e fundos de saco normais livres. Em caso de dúvida, solicitar a ultrassonografia. Aí o tratamento é discutível, como regra geral, o repouso no leito é a medida aconselhável para todas as situações. O repouso diminui a ansiedade, favorecendo o relaxamento e reduzindo os estímulos contráteis do útero. Preferencialmente deve ser domiciliar. A administração por tempo limitado de antiespasmódicos tem sido utilizada. O uso de tocolíticos não é eficiente, uma vez que nessa fase de gestação os beta-receptores uterinos não estão adequadamente sensibilizados. Tranquilizantes ou sedativos em doses pequenas podem ser administrados. Então, quando a gente fala, sempre aí para aborto evitável, a primeira indicação aí do repouso, e quando a gente fala no repouso, lembrando de orientar sempre essa gestante que o repouso é ficar quietinha na cama dela, né, que preferencialmente o repouso domiciliar, que é onde ela vai ter o núcleo familiar dela, que ela vai ter o ambiente dela, que ela pode ficar mais tranquila, né? Não tem o estresse de hospital, de estar, porque nesse momento o que ela mais precisa é de ter esse relaxamento, de estar tranquila, de poder repousar mesmo, ficar ali, ter esse relaxamento. E lembrando sempre, né, de avisar, principalmente quando são mulheres que já têm outras crianças, às vezes tem uma criança pequena, às vezes tem os afazeres domésticos que não pode fazer, que às vezes fala, deu um atestado, ela vai ficar de atestado só no trabalho, mas ela continua cozinhando, limpando, arrumando, cuidando de outros filhos. Então, repouso, quando fala nesse repouso, lembrar de frisar sempre. Repouso é ficar quietinha na caminha dela, né, relaxando, não é para fazer mais nada. Providencia alguém para ficar com outros filhos, para fazer o serviço doméstico, porque corre o risco de evoluir para um aborto, né, inevitável. Então, mas como regra, fazendo tudo direitinho, quando nessa questão aí do aborto evitável, quando a mulher faz todo o tratamento correto, que ela faz o repouso, toma as medicações corretamente, a gestação evolui tranquilamente. Em caso de tranquilizantes sedativos, né, em doses pequenas, quando a mulher está muito ansiosa, não é regra sempre que tem que dar esse sedativo. Se precisar, quando ele não vai interferir aí na gestação. Lembrando que quem prescreve é o médico, a gente
nós da enfermagem a gente só administra, né, supervisiona, orienta, mas quem prescreve é o médico. Aí a ameaça de aborto pode evoluir para gestação normal ou para o abortamento inevitável. Na admissão hospitalar, devido ao abortamento evitável ou não, deve solicitar o VDRL para afastar o diagnóstico de sífilis em caso de resultado reagente, iniciar o tratamento com antibiótico-terapia. Sífilis também, né, pode levar ao aborto. Então, na primeira consulta vai ser aquela primeira consulta onde é solicitados os exames, sempre é solicitado esse VDRL, mas em caso da mulher chegando no hospital, será solicitado. E quando deu positivo, né, já entra em tratamento, tanto a mulher e o parceiro, e a gente faz as orientações, né, questão da reinfecção. Aí, outro item também, né, muito complexo, que é a gravidez ectópica, corresponde à anidação do ovo fora da cavidade uterina. A mulher frequentemente apresenta história de atraso menstrual, teste positivo para gravidez, perda sanguínea uterina e dores no baixo ventre. No exame físico, avaliam-se condições gerais, sinal de irritação peritoneal e etc. O exame especular pode mostrar a presença de sangramento. Pelo toque vaginal, verifique-se o amolecimento do colo e a presença ou não do aumento uterino e a palpação nas zonas anexiais. Pode provocar dor e demonstrar a presença de tumor. Essa gravidez ectópica nada mais é do que a anidação do ovo, né, fora da cavidade uterina. Quando a mulher engravida, né, quando tem relação, que é o encontro lá do óvulo e do espermatozoide, começa a fase, né, começa todo um processo lá, mesmo das divisões celulares, e nesse período vai ocorrendo a anidação. Esse óvulo, ele vai, pelas trompas, ele vai ser anexado no útero. Nesse caso da gravidez ectópica, ele não chega a se instalar no útero, ele pode ser instalado nas trompas, fora da cavidade uterina, às vezes no abdômen, ou seja, fora do útero. Essa gravidez não vai para frente, né? Tem que ser, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a mulher, porque quando não consegue, não chega a ter esses sintomas, se ela fez na ultrassom, percebeu que tem essa gravidez ectópica, dá para salvar também as trompas, evita esse rompimento, né? Já que não pode ter essa. Aí, na suspeita diagnóstica, encaminhar a mulher para o hospital de referência para exame de ultrassonográfico e definição do tratamento. Normalmente, né, se ela não foi detectada precocemente, se não teve esse tratamento precoce, normalmente ela vai ter, né, quando chegar a apresentar o sangramento, aí pode ser que influencie nisso, mas a gravidez tem que ser interrompida, porque não vai para frente, porque não tem espaço. Ela, para ter uma gravidez normal, tem que estar implantada direitinho dentro do útero, para conseguir evoluir. Né? Nesse caso, ela está no foro, quanto mais precocemente, né? Lembrando, quanto mais precocemente for detectada, melhor, tanto para a saúde da mulher, para o procedimento também, né, ser menos invasivo. Normalmente, no início, quando detectado o tratamento, ele pode ser cirúrgico ou pode ser a indução também, com medicação. O cirúrgico, ele vai ser, digamos que seria uma coisa, seria mais rápido, seria de uma vez. A medicação tem que ir fazendo os exames para ver como que está o nível de hormônio da mulher, enfim, né? Mas o tratamento, a escolha lá do tratamento vai ser a critério médico e a partir da ultrassom, do histórico da mulher, o médico que vai decidir, né? O que a gente tem que fazer é encaminhar a mulher para o hospital de referência
e para um exame de ultrassom e definição do tratamento, que vai ser a conduta lá do médico. Mola hidatiforme. O diagnóstico clínico pode ser feito pela presença de sangramento vaginal intermitente, geralmente de pequena intensidade, indolor e por vezes acompanhada da eliminação de vesícula, sinal patogônico. A altura uterina ou volume uterino, em geral, são incompatíveis com o esperado para a idade gestacional, sendo maiores previamente um episódio de sangramento e menor após o útero em sanfona. A presença de hiperemese é mais acentuada, podendo levar a mulher a estado de desidratação e distúrbios hidroeletrolíticos, atentar para a presença de hipertensão arterial precoce, já que essa é a única condição de pré-eclâmpsia previamente à 20ª semana de gestação. A gente já viu lá no caso da hiperemese, uma das causas que tem que ser descartada aí, que é a mola hidatiforme. E lembrando aí, pré-eclâmpsia normalmente acontece na segunda metade da gestação, e no caso da mola hidatiforme vai ser a única situação onde vai acontecer no início, na primeira metade da gestação. A mola hidatiforme é a presença de formar tipo uma mola, é uma neoplasia trofoblática, Então, é uma neoplasia benigna, ocorre de uma gestação, a fecundação, tudo, só que o feto não vai evoluir, e se evoluir vai ser em formato de mola. Normalmente isso vai acontecer em cerca de 2 para cada 1000 gestações. Mulheres, que são mais, pelos estudos, que são mais susceptíveis, mulheres em idade menor que 17, maior que 35, que pode acontecer. O diagnóstico é ultrassonográfico, na suspeita clínica de mola hidatiforme, os casos devem ser encaminhados ao hospital de referência. Aí o descolamento córeo-amniótico caracteriza-se por sangramento genital de pequena intensidade, é diagnosticado por exame ultrassonográfico, a evolução em geral é boa, não representando quadro de risco materno ou ovular. A conduta é conservadora e basicamente consiste no esclarecimento da gestante, então, ou seja, orientação. Placenta prévia corresponde a um processo patológico da segunda metade da gravidez, em que a implantação da placenta inteira ou parcialmente ocorre no segmento inferior do útero. As mulheres multíparas e com antecedentes de cesárea são consideradas de maior risco. Então, o que é? Quando fala de
Vocês já devem ter escutado falar, né? Quando essa implantação da placenta ocorre no segmento inferior, quando fala que está com a barriga baixa, que a implantação, né, gravidez, popularmente falando, a gravidez está a gestante está com a barriga baixa, é o que o pessoal normalmente fala, né, que é essa placenta prévia, e ela realmente ela vai estar implantada na parte inferior. As mulheres multíparas, né, que teve várias gestações e com antecedentes cesáreo, que são consideradas de maior risco. Na anamnese é relatada perda sanguínea por via vaginal súbita, de cor vermelha viva, de quantidade variável, não acompanhada de dor, episódica, recorrente e progressiva. O exame obstétrico revela volume e tono uterinos normais, frequentemente apresentação fetal anômala. Habitualmente, os batimentos cardíacos fetais são mantidos. O exame especular revela a presença de sangramento proveniente da cavidade uterina e, na suspeita clínica, deve-se evitar a realização do toque vaginal. Ou seja, o toque vaginal ele pode piorar. Então, na suspeita, né, lá na conversa lá mesmo, na anamnese, suspeitou, já evita fazer. O diagnóstico de certeza é dado pelo exame de ultrassom. O profissional de saúde deve referenciar a gestante para continuar o pré-natal em centro de referência para gestação de alto risco. Então, isso acontecendo, automaticamente vai encaminhá-la, né, para a referência de gestação de alto risco e fazer as orientações e já encaminhar. Descolamento prematuro da placenta é a separação abrupta da placenta antes do nascimento do feto. Ocorre em cerca de 0,5 a 1% de todas as gestações, sendo responsável por altos índices de mortalidade perinatal e materna. O diagnóstico é preferencialmente clínico, feito pelo aparecimento de dor abdominal súbita com intensidade variável, perda sanguínea de cor vermelha escura e em quantidade às vezes pequena, que pode ser incompatível com o quadro materno de hipotensão ou de choque. Em alguns casos, sangramento pode ser oculto. Então, né, diferente, esse pode levar a óbito, a perdas maiores, e o quadro de hipotensão, né, alteração ali na pressão, não vai ser compatível com o quadro que estiver apresentando. E uma vez também que esse sangramento pode ser oculto, às vezes nem vai apresentar. Ao exame obstétrico, o útero em geral encontra-se hipertônico, doloroso, sensível às manobras palpatórias, batimentos cardíacos fetais podem estar alterados ou ausentes. Há comprometimento variável das condições gerais maternas, desde palidez de pele, mucosa até choque e distúrbio da coagulação sanguínea. Na suspeita diagnóstica, encaminhar como emergência ao hospital de referência. Deve-se lembrar que, apesar de epidemiologicamente associados à hipertensão arterial, atualmente os casos de descolamento prematuro da placenta, sobretudo aqueles ocorridos entre mulheres vivendo na periferia dos grandes conglomerados humanos, estão frequentemente associados ao uso de drogas ilícitas, notadamente cocaína e o crack. Não é uma via, né, não é uma regra. A gente sabe que pode acontecer em outras gestações, e a gente já viu também, né, várias mulheres que usaram drogas ilícitas a gestação inteira e que não ocorreu, né, pelo menos aparentemente não teve problema nenhum. Mas, segundo os dados, né, o que pode acontecer mais, o que é mais frequente é no caso dessas mulheres usuárias de cocaína e do crack. Anemia, né? Conceitua-se anemia na gravidez quando os valores de hemoglobina são iguais ou menores que 11. No entanto, os valores de hemoglobina, assim como de hematócrito e do número total de glóbulos vermelhos, ficam na dependência do aumento da massa eritrocitária, ambos variáveis nas gestantes. Assim, mesmo as mulheres saudáveis apresentam redução das concentrações de hemoglobina durante a gravidez não complicada. Essa redução manifesta-se em torno da 8ª semana, progride lentamente até a 34ª semana
e então permanece estabilizada até o parto. Não causa danos à mãe ou ao feto, pois embora a concentração de hemoglobina esteja diminuída, a hipervolemia possibilita a perfusão e oxigenação adequada dos tecidos. A gente sabe que há um aumento, né, da hipervolemia, assim que a mulher, que acontece a concepção ali mesmo, que a mulher engravida, já vai acontecer naturalmente essa hipervolemia. Então, mesmo que tenha esse quadro, né, que abaixe, que tem essa baixa dos valores da hemoglobina, uma coisa acaba compensando a outra. Mas a suplementação também, a gente orienta que todas as gestantes tenham uma alimentação variada, rica em vegetais, né, que elas se alimentem bem, porque uma das maiores causas da anemia ferropriva é a carência na alimentação. Óbvio que a gravidez seria um caso à parte, que seria, pode estar acontecendo mesmo por causa da gravidez, mas a gente orienta sempre, né, uma alimentação balanceada. Aí as anemias carenciais são muito frequentes em nosso meio, principalmente a ferropriva e a megaloblástica. Além delas, a anemia falciforme e a doença hereditária mais comum no Brasil. É predominantemente entre os afrodescendentes em geral. A gravidez é uma situação potencialmente grave para os pacientes com a doença falciforme, assim como para o feto e para o recém-nascido. Os efeitos na gravidez podem ser aumento das crises dolorosas, piora do quadro de anemia, abortamento, crescimento intrauterino retardado e trabalho de parto prematuro. Então, a diferença aí, a anemia ferropriva é uma anemia por carência de nutrientes, principalmente do ferro, que são encontrados nos vegetais verde escuro e nas carnes vermelhas, em algumas leguminosas. E a anemia falciforme é uma doença hereditária, muito comum no Brasil, né, nos afrodescendentes. Essa anemia, ela vem, como o próprio nome diz, falciforme. A hemácia, ela tem um formato de foice. Quando a pessoa, ela pode ter a anemia ou ela pode ter um traço falcêmico. E quando o casal, se o casal tiver o traço, corre o risco, da pessoa ter anemia. Mas quando um dos dois tem, pode herdar um gene defeituoso de um e um normal do outro, e ela desenvolver só o traço. Aí no caso aí para gravidez, no geral, essa anemia, as pessoas portadoras, da anemia falciforme tem crise dolorosa, tem fortes dores durante a vida, e a gravidez faz com que aumente isso, porque já é um quadro mesmo, da gravidez, de potencializar a anemia, essas dores no geral. Então, a anemia falciforme já é um risco, e um risco também para o abortamento, crescimento intrauterino retardado e um trabalho de parto prematuro. Então, é encaminhado também, orientado, encaminhado para acompanhamento de alto risco. A hipovitaminose A. A vitamina A é um nutriente que atua no sistema imunológico, auxiliando no combate a infecções, tais como diarreia e sarampo. Ajuda também no crescimento e desenvolvimento, além de ser muito importante para o bom funcionamento da visão. A falta de vitamina A pode resultar em cegueira. O programa de suplementação de vitamina A acontece em todos os estados da região Nordeste e municípios do estado de Minas Gerais, região Norte, Vale de Jequitinhonha e Mucuri, pois são áreas consideradas endêmicas para deficiência de vitamina A. Não é aqui para nossa região, que de repente vocês estão pensando, mas eu nunca ouvi, ou quem já tem filho não teve essa suplementação com a vitamina A. Realmente, para nossa região, não é área endêmica, então não utiliza. Lembrando aí que Minas Gerais é região norte, Vale de Jequitinhonha, Mucuri, região nordeste, aí já essa suplementação já é feita pelo programa direto,
Igual aqui pra gente tem a suplementação do ácido fólico, né? Que já é uma regra aqui para essas regiões da vitamina A.
Aí, dados de pesquisas importantes têm correlacionado a adequação das reservas corporais de vitamina A maternas com a redução da mortalidade materna. Dessa forma, nas regiões citadas acima, toda puérpera, no pós-parto imediato, ainda na maternidade, deve receber uma megadose de 2.000 unidades de vitamina A, uma cápsula VO, garantindo-se assim reposição dos níveis de retinol da mãe e níveis adequados de vitamina A no leite materno até que o bebê atinja os 6 meses de idade, diminuindo-se o risco de deficiência dessa vitamina entre as crianças amamentadas. Então, né, lembrando que são só nas regiões acima citadas, tanto vai ter essa suplementação materna, quanto a puérpera no pós-parto imediato também ainda vai tomar. Lá na maternidade ela vai receber para garantir essa suplementação através do leite materno, né, durante a amamentação. Aí vocês devem estar se perguntando, né, mas por que se na nossa região não tem? Mas a gente tem que saber que isso pode acontecer porque a gente não sabe onde a gente vai trabalhar, para onde a gente vai, ou, né, de repente que tenha, que caia num concurso, então é bom que a gente saiba, mesmo não tendo aqui para nossa região, que isso é uma questão comum, né, dessas regiões e que há essa suplementação e os benefícios aí da vitamina A no nosso organismo. Por hoje está terminando, né, a nossa disciplina. Obrigada pela atenção, até a próxima.